muito boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão dos finais da hora do almoço do nosso Centro de Estudos Globais, que é transmitido a partir da sala de videoconferências do Palácio Ceia da Universidade Aberta. Hoje temos connosco a professora Luciana Paredes, que está a concluir a sua tese de doutoramento em Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com o tema relacionado com a educação na Madeira, onde ela é originária. Atualmente a professora Luciana Paredes é professora da Escola Superior de Educação de João de Deus e é investigadora também do nosso Centro de Estudos Globais, mas é só para dar as boas-vindas à Luciana e ao professor Pedro Abrantes, que é o coordenador do grupo de investigação do nosso Centro de Estudos Globais ligado à educação global, às questões de educação, e que nos dá a honra da sua presença e de apresentar melhor a nossa oradora e moderar este seminário. Muito obrigado, Pedro, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Professora Luciana, pela generosidade de apresentar aqui a sua conferência hoje e partilhar a sua investigação. Obrigado, boa sessão. Muito obrigado. Saudar outra vez a Luciana e as pessoas que estão a acompanhar aqui à distância, o professor José Eduardo Franca, a professora Cristiana, ehm, e, e agradecer realmente à Luciana também a disponibilidade para nos apresentar um pouco daquilo que tem sido a sua investigação dos últimos anos. Efetivamente, a Luciana é também parte do Centro de Estudos Globais, em particular do Grupo de Investigação e Educação Global. Temos contado realmente com o contributo dela, mas também na expectativa realmente de que conclua o doutoramento e possa partilhar os resultados e depois também poder vir a participar noutras investigações. E, portanto, é com muito gosto que estamos aqui hoje e para ouvir e também para podermos discutir um pouco do seu trabalho no final da sua apresentação. Obrigado, Luciana. Muito obrigada por me receberem, não é? É como que ela diria que venho aqui e pronto, venho aqui falar um bocadinho realmente da minha investigação, ou de uma parte da minha investigação de doutoramento, que terminei agora. Pronto, então eu hoje vim aqui fazer uma pequena apresentação sobre o trabalho infantil na Madeira. Este não é propriamente o meu tema da minha investigação de doutoramento. A minha investigação de doutoramento é sobre a história do ensino primário na Madeira, durante os séculos XIX e XX, até 1970. Eu até começo um pouco antes, do século XIX, começo ali na época de Marquês de Pombal, quando são criadas as primeiras escolas oficiais, e vou depois até o Plano Popular de Educação do Estado Novo, que na verdade, para ver os resultados deste plano, fechei quase até 1970. Pronto, e uma das coisas muito engraçadas aqui nesta possibilidade de trabalho foi realmente estudar um bocadinho da infância na Madeira. E então, eu não estou. É concentração. Aqui não. Se calhar aqui. Aqui dá. Pronto. Pronto, e só para fazer aqui uma pequena contextualização. Portanto, na minha investigação de doutoramento, como vos disse, é sobre a história do ensino primário na Madeira, e a Madeira, ainda mais do que o resto do país, prolongou até meados do século XX elevadas taxas de alfabetização. Ali aquele gráfico representa elevadas taxas de analfabetismo, peço desculpa. Portanto, o gráfico é que representa a taxa de alfabetização na Ilha da Madeira e no país entre 1890 e 1970, e, portanto, o que se vê é que o país já estava atrasado em relação à Europa, mas a Madeira ainda mais atrasada estava do que o resto do país. E, portanto, há muitas razões que justificam isto, não vou entrar agora nesse tema porque não é propriamente o objeto desta comunicação, mas uma das razões que frequentemente se ouve ou se encontra nos registros, é o facto das crianças trabalharem. Portanto, ali temos uma citação retirada de um semanário, de um jornal que era o Semanário Oficial, e este semanário oficial, neste dia, registrou a carta de um professor primário do Porto Santo, que escreve uma carta ao Comissário de Estudos.
E uma das coisas que ele diz é que, efetivamente, que para muitas pessoas os filhos representavam o capital de que era necessário tirar algum lucro. E então, isto não é exclusivo deste não é exclusivo deste professor, isto são, frequentemente vamos encontrando nos registros esta ideia de que as crianças estão a trabalhar e, portanto, elas não podem ir à escola. E então, isto aqui foi a oportunidade perfeita para eu fazer algo que quis fazer logo desde o início do meu doutoramento. Portanto, eu sigo na minha investigação de doutoramento uma linha historiográfica que se chama, que é dentro da linha historiográfica da École d'Annales, que no fundo foi um movimento historiográfico do século XX, que teve várias gerações, sendo que uma das coisas que eles defendiam era a utilização de novas fontes. Portanto, para além dos documentos oficiais, que eram muito utilizados, passou-se a utilizar também outras fontes diferentes, nomeadamente a fotografia, o jornal, o diário, o romance histórico, e, portanto, eu fiz na minha tese uso de todas estas fontes, especificamente em relação à iconografia. Eu queria muito ter a oportunidade de poder usar a iconografia como fonte. De regra geral, a iconografia é utilizada como forma de representação, mas eu gostava muito, queria muito utilizá-la como fonte. E este foi um momento perfeito. Porquê? Porque apesar do trabalho infantil ser uma realidade muito comum na Madeira, aliás, não há madeirense que não conheça alguém que não trabalhou em pequeno. Grande parte das pessoas mais velhas trabalharam todas no campo, até nas obras. Eu tenho amigos ainda, que têm perto da minha idade, portanto, ali perto dos 30, que trabalharam, lembram-se de ter trabalhado nas férias nas obras. Portanto, é uma realidade muito comum, mas muito pouco estudada. E então, eu pensei, bem, não, nem sequer há grande coisa escrita sobre, diz que as crianças trabalham, mas não se diz exatamente no quê. E então eu pensei, bem, vamos às fotografias, porque aí vou encontrar representações de crianças a trabalhar e perceberem que atividades é que eles estão ocupados, não é? Para não estarem a ir à escola. E então, como é que eu acabei por fazer esta seleção de fotografias? Portanto, no Arquivo Regional da Madeira, há um grande acervo fotográfico, a grande maioria das fotografias pertencem ao Museu Vicentes, portanto, foi uma grande casa de fotografia que nasceu no século XIX e existiu durante também todo o século XX. Por volta da década de 80 passou a ser museu e todo este acervo fotográfico, que inclui não só fotografias do Museu Vicentes, mas também fotografias da Casa Pestrelo, de outras casas de fotografias profissionais e até fotografias amadoras, foi tudo para o acervo do Museu Vicentes, que hoje em dia pertence ao Governo Regional e é gerido pelo Arquivo Regional da Madeira, que está a tratar todas estas fotografias neste momento. E então, esta parte da minha investigação foi feita há 2 anos, portanto, hoje em dia já não seria igual, já haverá com certeza mais fotografias, mas na altura fui às fotografias disponibilizadas online e procurar, ok, fotografias onde encontramos crianças e identificar que tipo de atividades é que as crianças estão a fazer. Algumas fotografias não são desse conjunto, foram fotografias que eu encontrei em livros ou pontualmente em documentos que achei tão engraçadas que tive de pôr. Felizmente pertenciam todas ao Ateliê Vicentes e, portanto, não houve aqui, não foi preciso fazer uma explicação extra sobre a escolha dessas fotografias, porque estão no arquivo regional, mesmo que não estejam disponíveis online. Pronto, então, passando aqui especificamente à parte dos trabalhos que as crianças desempenhavam. Em primeiro lugar, o mais óbvio é, claro, trabalho no campo, não é? Ali na primeira fotografia temos um conjunto de homens e crianças na apanha da cana-de-açúcar, a final do século XIX. Depois temos ali crianças na debulha do trigo e ao fundo temos na fotografia das vindimas um rapazinho pequeno a pegar numa cesta de vinhas. Aqui não dá para ver muito bem nestas fotografias, só na do meio, mas vê-se que as crianças no campo andavam descalças e vamos ver esta constante ao longo das fotografias. Em relação à criança que está a pegar no cesto de vinhos com uvas, o cesto parece relativamente leve, mas eu já peguei num dos cestos destes pequenos e é pesadíssimo.
E isto depois tinha imensas consequências a nível do desenvolvimento físico das crianças. Este rapazinho aqui a carregar este cesto, eu não tenho a certeza se consigo carregar este cesto, e bem sei que eu não sou muito forte, mas esta criança é realmente, isto deve ser um menino que há de ter os seus 7, 8 anos, não é? Depois temos ali uma representação da apanha do pêssego, em que se vê dois homens que serão os donos da terra e depois os trabalhadores, e as duas crianças estão sentadas. E depois temos também ali o tratamento de vinhos, portanto, o vinho está a ser descascado. E então, um conjunto de mulheres e crianças, não há aqui homens. Os trabalhos, vamos ver também que os trabalhos geralmente estão muito bem definidos em termos de papéis de género. Portanto, os homens, regra geral, trabalham em atividades mais físicas, mais exigentes, que exigem mais força, e as mulheres em trabalhos que não exigem tanto. E, portanto, aqui estamos a ver, enquanto o trabalho do vinho vai ser feito pelo homem, a transformação do vinho, o descasque e o tratamento, essencialmente por mulheres e crianças. Aqui temos a categoria dos transportes. Vemos onde é que as crianças andam em termos de transporte. Portanto, temos no primeiro, tem em Madeirense, ou já teve na Madeira, conhece os carros de cesto, não é? Que antigamente, hoje em dia, os carros de cesto vão só até meio caminho. Antigamente, os carros de cesto faziam a descida do monte até praticamente ao Funchal. E era um trabalho muito penoso, não só porque a descida exige muita força, mas depois porque é preciso levar os carros para cima outra vez. Hoje em dia há uma carrinha que faz isso, antigamente isto era transportado às costas. As crianças, tanto pelo aquilo que se vê nas fotografias, não faziam o transporte do carro de cestos. Aparentemente guardavam os carros, provavelmente recebiam pagamentos e ajudavam depois também a fazer o transporte do carro vazio para cima. Portanto, o carro mesmo seria guiado por homens, porque aí era preciso realmente imensa força. Depois, aqui nota-se bem, crianças da cidade calçadas. Quando olhamos para as duas fotografias seguintes, os meninos descalços, não é? Temos ali dois meninos a fazerem o transporte de mato da serra, portanto, numa pequena cursa, e depois temos uma criança a transportar um carro Xião, se chamava assim por causa do barulho, e o carro transporta leguminosas. Portanto, são trabalhos associados, no fundo, ao trabalho de campo, este trabalho de transporte. E aqui nós temos depois duas fotografias de transporte de carga, lenha. Ali uma fotografia mais invulgar, porque é uma rapariga a transportar lenha. Não que as raparigas não fizessem esse transporte, mas quando havia rapazes, geralmente essa tarefa era atribuída aos rapazes. Claro que não havendo, ela talvez era filha única ou fosse a filha mais velha e, portanto, estava a fazer este transporte. Os rapazes ali estão a transportar lenha, isto é, uma fotografia no Santo da Serra, eles estão descalços e o Santo da Serra faz muito frio. E é um trabalho nitidamente pesado, apesar do carro ter rodas, a verdade é que não há qualquer força animal ali a ajudá-los. Há um grande historiador, que é o Eduardo Pereira, que ele faz uma obra sobre a Madeira em 2 volumes, que se chama Ilhas de Arco, onde ele descreve muito sobre a Madeira, a sua história, a sua economia, e uma das coisas que ele refere é que realmente há no campo, não só a população vivia, tinha uma esperança média de vida curta, como havia-se muitas pessoas com problemas portanto, defeitos de corpo causados pelo trabalho prematuro. E, portanto, aqui vê-se claramente que isso é bastante possível, não é? Porque são realmente esforços excessivos para estes corpos em desenvolvimento. Hum, Pronto, terminando aqui a área, portanto, o grupo do transporte, as crianças eram muito utilizadas também para transportar almoço para os homens, portanto, os homens que trabalhavam longe na construção de estradas, na construção de levadas, e as crianças depois iam levar o almoço aos pais, não é? E também outra representação, esta na cidade, novamente a criança calçada, por oposição às crianças do campo, em que se vê um carro de bois. Na Madeira, o animal primordial para transporte era o boi.
Havia cavalos e burros, mas o boi realmente era o animal de transporte preferido, digamos assim, ou mais utilizado. As crianças, o seu papel era ajudar a guiar o carro de bois e ajudar o carro a deslizar nas ruas do Funchal, molhando um trapo e indo molhar os trens do carro de bois para ele deslizar com mais facilidade. Isto até aqui é uma descrição da Isabela de França, que foi uma inglesa que visitou a Madeira em meados do século XIX, e portanto ela faz esta descrição de como as crianças, no fundo, faziam, ótimo, integravam este trabalho. Ora, aqui em relação ao trabalho do mar, portanto, nesta altura, claro que não havia discernimento vocacional nenhum, as pessoas faziam, no fundo, iam trabalhar naquilo que os pais trabalhavam. E então, o pai era pescador, tendencialmente os filhos seriam também eles pescadores. Pode tirar as minhas coisas, não sei dizer. Não faz mal. E então vemos aqui ali naquela fotografia do lado direito dois rapazinhos pequenos a saírem para a pesca e ali um barco a ser varado na praia do Porto Santo e vê-se bem, temos uma mulher e uma menina a observar e depois quem está a varar o barco é um conjunto de homens e os rapazes. A pesca também é uma atividade primordialmente desempenhada por homens. Não estou a dizer que nunca houve nenhuma pescadora na Madeira, mas nesta época tendencialmente eram os homens que iam para a pesca. Pronto, em relação a serviços comerciais e domésticos, nós temos aqui, portanto, ali representado o mercado do Funchal, quando o mercado dos lavradores, quando abriu, portanto, isto é a década de 40, e vemos bem duas crianças logo aqui, bem à frente da fotografia, a venderem, não é? Também é possível que há muitas pessoas aqui representadas na fotografia, e é possível que algumas das crianças ali fossem moços de recado, muitas casas de recados. Muitas casas ricas contratavam rapazinhos novos para irem fazer recados, irem buscar coisas ao mercado, entregarem bilhetes e, portanto, é possível que aqui neste conjunto de pessoas também estivesse algum moço de recados. Ali temos uma representação de um vendedor de leite. O vendedor de leite, que ele não era realmente um vendedor de leite, estava só a fazer uma representação, é uma fotografia tirada em estúdio, precisamente no estúdio do Atelier Vicentes, mas é engraçado porque ele faz representar com uma criança ao lado, o que quer dizer que muitos dos vendedores ambulantes levariam consigo os filhos ou alguma criança pequena para serem seus ajudantes. Depois esta atividade preferencialmente feminina era a da lavagem de roupa. E temos ali na fotografia do lado direito um rapaz e uma rapariga ao fundo, não é muito claro assim quem está longe, mas ao perto vê-se bem. E aqui na Ribeira não se vê nenhuma criança, talvez esta rapariga aqui da frente de gatas seja mais nova que as outras, mas eu pus esta fotografia para se ver como é que a roupa era lavada. Portanto, temos ali do lado direito a roupa a ser lavada na Ribeira de São João, no Funchal, e do lado esquerdo temos a roupa a ser lavada numa levada. E pronto, a roupa era esfregada na pedra, não é? E depois estendida na pedra para secar, que a pessoa pergunta sempre se o lençol não sairia mais sujo do que limpo, mas, era uma atividade muito comum, nomeadamente para as raparigas. Não quer dizer, lá está, que os rapazes, nomeadamente quando eram pequenos, não fossem ajudar, e é o caso que se vê ali na Ribeira de São João, que vemos claramente que há ali um rapaz, mas tendencialmente era uma atividade realizada por raparigas e por mulheres, não é? Depois, em relação à indústria, aqui o último setor de fotografias que eu encontrei, e aqui temos a representação de uma indústria de vinhos, não é? Uma casa de vinhos em que se vê que as crianças ou estarão a pôr rótulos, ou limpar garrafas, ou embrulhar, não conseguimos perceber exatamente o que é que elas estão a fazer, mas claramente isto é trabalho assalariado. Vemos aqui os sérios, toda a gente muito concentrada,
Por oposição, temos aqui uma chapelaria inglesa, também indústria, mas em que se vê que estas crianças estão sorridentes, muito limpinhas, muito arranjadas. Portanto, isto há de ser um negócio de família para o qual as crianças colaboram, por oposição à fotografia anterior. Portanto, aqui vemos duas dimensões: o trabalho como assalariado e o trabalho de apoio à família. Temos ainda os vinhos. Os vinhos, lá está, mostrei-vos o descasco do vinho. Vimos muitas mulheres e crianças. Portanto, a transformação do vinho, mesmo, essa por homens. Temos ali rapazes, mas não se vê raparigas. Novamente, não vou dizer que nunca nenhuma mulher trabalhou o vinho, mas tendencialmente era uma tarefa atribuída aos homens, precisamente porque exigia imensa força. O vinho é flexível, mas exige muita força para dobrar. E hoje em dia é uma indústria até em decadência, mas ainda existe na Camacha, é a zona onde se produz mais vinho. Pronto, e por fim o bordado. Bordado de madeira, que é muito conhecido, não é? Nós distinguimos assim dois grandes grupos de bordadeiras, ou distinguia-se dois grandes grupos de bordadeiras, as bordadeiras rurais e as bordadeiras profissionais. Portanto, o bordado é algo que existe na Madeira desde sempre, não é? As mulheres tinham de bordar, tinham de saber costurar para fazer o seu enxoval, peças de roupa, ou o que fosse. E no século XIX, nomeadamente a partir do terceiro quartel do século XIX, o bordado industrializou-se. Os ingleses descobriram o bordado e começaram a abrir casas de bordado na Madeira. E aqui, este bordado industrial era um bordado muito mais elaborado, muito mais perfeccionista, que não dava tanta liberdade à criação da bordadeira e, portanto, era um bordado que exigia formação. Por oposição, este bordado que vemos aqui anteriormente era um bordado, as bordadeiras rurais bordavam, era um complemento à economia familiar. Portanto, sentavam-se na rua e, novamente, temos as meninas pequenas com as mães a bordarem. Ali naquela fotografia em que se vê muitas mulheres e muitas crianças, não sei se se vê muito bem, mas todas elas, as crianças mais velhinhas, têm um bocadinho de bordado na mão e estão a bordar. Acontecia, às vezes, pagar-se a uma mestra para ensinar a bordar, mas aqui, especificamente no bordado industrial, é que havia formação para, e vemos ali crianças pequenas, ou raparigas relativamente novas, nas casas de bordados, e este bordado era um bordado, lá está, não era obrigatório ter formação para entrar na casa de bordados, mas geralmente as casas de bordados davam essa formação. E, aliás, no século XX começam a aparecer precisamente escolas com o intuito de formar bordadeiras. Portanto, a Escola António Augusto Aguiar criou mesmo um curso para bordadeiras e aí havia, lá está, ensinavam para além disso alguns rudimentos de leitura e escrita. E depois, já na década de 50, nasceram umas escolas do Grêmio dos Industriais do Bordado de Madeira, em Machico e Câmara de Lobos. E aqui, lá está, as meninas tinham acesso ao ensino primário, mas também a aulas de bordado, e vê-se aqui todas muito direitinhas, todas a bordar, e foram escolas muito frequentadas, estas duas escolas. Chegaram a ter 600 e tal alunos. E aqui vemos bem uma dinâmica que interessa especificamente ou que interessou especificamente para a minha investigação, que é como a urbanidade tem impacto depois nos níveis de alfabetização. No fundo, as tarefas desempenhadas na cidade precisavam de algum tipo de formação, ainda que fosse muito básica. Lá está o bordado industrial, elas tinham de aprender a bordar de determinada maneira, portanto, faziam algum tipo de escola, onde também aprendiam a ler e escrever. Também para trabalhar numa venda, numa loja, era preciso saber alguma coisa de leitura, de escrita, de cálculo, enquanto o trabalho no campo, isso não se verifica, não é? Para plantar alguma coisa não era preciso saber ler e escrever e, portanto, naturalmente o Funchal era capital de distrito, mas era também a urbe, não é? Acaba por ser a zona onde havia níveis de alfabetização mais elevados. Pronto, e só para terminar aqui com uma pequena reflexão sobre a infância na Madeira, em 2003 o Diário de Notícias ainda tinha uma notícia que dizia um inquérito aplicado à região no final de 2001, o último deste género,
considerar as situações de trabalho infantil inexpressivas e residuais. Portanto, em pleno século XX, ainda há uma preocupação para ver para ver se as crianças não estão a trabalhar. E isto já, nesta época, já não é uma questão de necessidade. Na década de 60, as crianças já foram todas para a escola, a grande maioria, já estavam todas na escola, apesar de muitas continuarem a trabalhar e a estudar. A coisa é, na Madeira, até há relativamente pouco tempo, o trabalho infantil não era só uma questão de economia familiar, era uma questão de educação, era uma forma de educar para a vida. Havia esta ideia de que a vida é dura e é uma população que se habituou a uma vida muito dura, e então havia esta ideia de que a vida é dura, é bom que tu saibas desde o início o que a vida custa. O que é muito curioso, porque é exatamente o oposto das teorias educativas mais recentes, que são no sentido de vamos protegê-los, coitadinhos, não podem sofrer, e portanto há aqui um espaço, e o trabalho infantil durou na Madeira durante séculos, portanto, uma coisa até, lá está, até o século XX. E agora, num espaço de 20, 30 anos, houve uma mudança cultural enorme. E a escola também é parte dessa mudança. Mas, no fundo, há uma sociedade que mudou num espaço de tempo muito curto. E, portanto, é também uma reflexão engraçada e algo para pensar, nomeadamente quem estuda essas áreas. E pronto, também tenho aqui as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado. Sim, agradecer à Luciana e também, obviamente, partilhar aqui duas ou três reflexões, mas desde já dar os parabéns. Acho que é um trabalho de facto que muito, muito interessante e muito pertinente. Um, Acho realmente excelente o modo como usou a fotografia, porque, quer dizer, a fotografia tem uma força muito grande, não é? Nós sabemos, mas também como a utilização, digamos, científica e académica não é fácil. E eu acho que a Luciana conseguiu esse caráter, digamos, de uma observação, sistemática e analítica das fotos. Claro que aqui a que nos apresentou foi uma pequena parte, mas dá para perceber esse trabalho, digamos, de bastidores que é fundamental para que realmente o uso da fotografia tenha esse valor que não seja só ilustrativo, porque claro que do ponto de vista ilustrativo também tem uma enorme, pode ser uma enorme mais-valia, mas ser realmente uma linguagem que nos permite analisar e compreender modos de vida e relações sociais e culturas, e penso que nessa perspectiva, de facto, é fascinante o material que nos trouxe e a forma como também nos permite olhar para ele. Um, o outro contributo que ia fazer tem a ver realmente com o aspecto da educação, embora aqui agora no final da apresentação já focou um pouco esse aspecto, e além disso trabalhou também com orientadores na área de educação e, portanto, tem obviamente muita experiência nessa área. Mas queria só sublinhar o facto realmente de estas fotografias, para além de muitas outras coisas, também nos mostrarem o caráter de educação informal, ou em alguns casos de educação não formal, ou em alguns casos até de alguma educação formal rudimentar, que estavam inscritos nestes processos e que muitas vezes não são reconhecidos, ou seja, muitas vezes ainda se continua a olhar para realmente o trabalho infantil sob o prisma do modo como, no fundo, afastava as crianças da escolarização, e esse é um facto, mas há aqui outra dimensão que é o trabalho educativo que também ocorria no âmbito deste trabalho infantil. E em várias dimensões, como referiu, em alguns casos numa dimensão mais familiar, de continuidade das práticas familiares, e noutros casos já numa perspectiva mais de uma indústria que se foi consolidando e que ela própria tinha práticas formativas, não é? Mas efetivamente acho que essa é uma dimensão muito importante e que, aliás, eu trabalhei no âmbito dos processos também de reconhecimento de competências,
em que, na verdade, muitos dos adultos tinham que construir histórias de vida, no qual incluíam também fotografias e refletiam sobre as suas aprendizagens ao longo da vida, e muitas vezes começavam exatamente por experiências de trabalho desde a infância. E é muito interessante como, e penso que portanto, a Luciana referiu assim muito de passagem, mas é muito interessante de facto a maneira como essas experiências tiveram um peso decisivo nos valores e no modo das pessoas entenderem o mundo, se entenderem a si próprias e construírem de facto as suas perspectivas sobre a vida, sobre o trabalho. E isso efetivamente surgia nestas reflexões do. No processo de reconhecimento de competências e de certificação de competências, mas efetivamente a sociedade no geral continua a olhar muitas vezes para este tipo de percursos como percursos de ignorância, percursos de carência, quando é verdade que também existem, numa certa perspectiva, mas por outro lado há toda uma riqueza nestes percursos que realmente foram. eh, configuraram muitas vezes a maneiras das pessoas de facto pensarem. Claro que é verdade que isto não inibe o facto de efetivamente estar associada a padrões de pobreza e de subdesenvolvimento muito significativas e que a certa altura no século XX começaram a ser até chocantes, não é? Dentro de um espaço europeu e dentro de uma realidade que se pretendia, digamos, moderna e urbana, mas por outro lado são realmente parte da nossa história e da história de vida de muitas das pessoas que ainda hoje vivem e com quem interagimos. E portanto penso que é extremamente interessante esta testemunha, esta análise e a maneira como as fotografias podem ser úteis para a compreendermos melhor.